Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo aqui para debater os principais temas do dia, os jornalistas Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca e Silvana Lobo. Pessoal, antes de trazer os nossos temas de debate aqui, tem muita coisa acontecendo, monitoramento da polícia na casa de Jair Bolsonaro, uma casa abandonada com 5 milhões em drogas, tem PECs que estão sendo votadas lá no Congresso Nacional. Preciso só trazer um dado, porque ontem aqui no Conversa de Redação a gente debateu sobre a quantidade de blitz da Lei Seca em BH e região metropolitana, né? O dado da Secretaria de Segurança aponta que são realizadas em média 3 operações integradas por mês. De janeiro a junho foram 17, né? Mas a Polícia Militar mandou novos dados que eu acho que é importante a gente citar aqui também. Segundo a PM, além das operações integradas citadas ontem, que são operações maiores, né? As forças de segurança fazem outras. De janeiro a agosto, segundo a PM, só em Belo Horizonte foram 375 operações da Lei Seca, resultando na prisão de 336 condutores embriagados. Esses os dados também da Polícia Militar. Mas voltando à nossa pauta de hoje, a Polícia Penal passa a monitorar em tempo integral o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar e é monitorado por tornozeleira eletrônica. Na determinação do Supremo, há risco de fuga, principalmente pela atuação do filho de Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos buscando influenciar autoridades daquele país contra o judiciário brasileiro. Isso está na decisão, tá, gente, de Alexandre de Moraes. O STF também citou a proximidade do julgamento do processo em que Jair Bolsonaro é réu por tentativa de golpe. As sessões extraordinárias têm início já na próxima semana, em 2 de setembro. Resumindo a prosa aqui, Eduardo, a Polícia Penal do Distrito Federal vai monitorar a casa de Jair Bolsonaro, que já está com tornozeleira eletrônica. Bom dia para você. Bom dia a todos. Eu nunca neguei, desde o dia 9 de janeiro de 2023, que os responsáveis por aquilo tudo que aconteceu em novembro, dezembro e, sobretudo, em janeiro em Brasília, teriam que ser punidos. Eu sempre disse que aquela turma que estava no oba-oba, quebrando, sentando na cadeira do ministro, passando batom não sei onde, que essa turma era de equivocados ou idiotas, úteis, inocentes, úteis, e o preço que eles pagam, eu acho que é muito alto também. Acho um exagero as penas que eles tomaram. Para os comandantes, não. Eu, ao contrário de muitas pessoas queridas, uma delas está aqui na minha frente, que é a Silvana, eu acho que o processo, essa ação penal contra Bolsonaro e outros graúdos, não é política. Tudo na vida é político, né? Mas ela tem um fundo legal, sim, que precisa ter uma resposta à sociedade. Porém, aí vem os porém. Assim como o Marcelo da Fonseca disse ontem, eu tenho insistido de que há exageros e há inconveniências. A primeira delas é que Alexandre de Moraes, eu estou falando isso o tempo todo, não pode ser vítima que faz o boletim de ocorrência, que investiga, que denuncia e que julga. Não pode. Segundo, eu não me conformo com essa história de um Supremo que tem 11 ministros, colocar 5 para julgar, sendo que 3, teoricamente, são suspeitos pela indicação que tiveram lá atrás para o cargo. Por último, eu acho que no curso do processo existem alguns exageros. Esse, para mim, é mais um. Na boa, o ex-presidente está com tornozeleira eletrônica, gente. Ele está dentro de casa. Ah, mas ele corre o risco de fugir. Pô, tem um documento pedindo asilo, 2 anos. Ah, mas você não sabe se ele está pedindo outro. Ah, já ocupou a embaixada da Hungria. Gente, nós vivemos num tempo de tecnologia. Faz um monitoramento disfarçado à distância. A Polícia Federal sabe o que quer dizer essa palavra campana. Coloca 2 agentes 24 horas na campana, nas imediações. Aí você anunciar para o Brasil inteiro que vai botar policial na porta da casa do ex-presidente. Pô, eu não vejo. Isso para mim, do ostensivo e divulgado, não acontece nem para o Dalmo rebelde, sobre o que nós vamos falar daqui a pouco, nem para os criminosos mais perigosos. Aí você vai botar guarda na porta da casa do ex-presidente. Isso, Júnior, eu chamo de esticar demais a corda. É a mesma coisa do Lula ontem na reunião de ministério, botar boné e começar a ficar falando mal do Trump. Esticar a corda. Os dois lados, Júnior, esticam a corda demais. E nesta, na minha opinião, para fechar a prosa, eu acho que estão esticando a corda demais. E aí eu concordo com o ex-presidente. A coisa está passando de julgamento para humilhação.
E aí, Marcelo da Fonseca, essa novidade aí no caso Bolsonaro. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Eu tenho a impressão, né, quando eu vejo uma decisão dessa, faltando uma semana para o início do julgamento, que provavelmente vai terminar com uma condenação do ex-presidente Bolsonaro, que a intenção do Alexandre Moraes não é só condenar e punir o Bolsonaro. Ele quer humilhar o ex-presidente. O Edu falou que acha exagero colocar na porta da casa dele. Não, Edu, não é na porta, não. O pedido é para colocar dentro. Isso é o fim da picada. Eles querem, o pedido é para colocar dentro da casa do ex-presidente Bolsonaro. Mas o pedido é da Polícia Federal, não é isso? É um pedido da Polícia Federal que teve o aval. Vamos retroceder aqui para todo mundo entender muito bem o que aconteceu. O líder do Lula no Congresso é o deputado Lindeberg Farias. Ele apresentou um pedido para a Polícia Federal falando que recebeu informações seguras de que o Bolsonaro estaria articulando uma fuga do Brasil. Quando questionado sobre quais são essas informações seguras, ele não tem. Ele não falou. O pedido para colocar esse monitoramento não fala quais informações seguras são essas. Só que esse pedido veio do líder do Lula. Veio de um deputado que tem uma ligação com o PT e com o Lula. Então a Polícia Federal acatou o pedido de um deputado do PT. Mas acatou parcialmente, não, Marcelo? Não, acatou o pedido dele para colocar monitoramento, Sim, monitoramento interno. Não. Não. Até onde eu sei, vai ficar policial do lado de fora. Edu, eu acabei de ler a decisão. É dentro da casa. A Polícia Federal... Cruz credo. A Polícia Federal falou que precisa do monitoramento interno. Cruz credo. Então, assim, é uma coisa que... a tentativa não é de punir. Eu acho que a punição, a gente tem que cobrar um julgamento sério, um julgamento com direito à defesa, que o julgamento aconteça e que o ex-presidente, se for condenado, pague pelos erros dele. Estamos de acordo. Agora, humilhar o investigado, humilhar o denunciado, isso não é justiça. Isso, para mim, é muito exagero. E aí, quando o pedido parte de um deputado que é adversário político, e aí o Xandão acata um pedido desse, para mim, é mais um indício de que ele quer realmente politizar cada vez mais esse caso. Isso só atrapalha, porque vão criando nulidades, vão criando interpretações, vão criando dificuldades que lá na frente podem ser revertidas. O Brasil tem a oportunidade, de mandar um recado com esse julgamento de que tentativas de golpe não vão ser aceitas. O principal recado que eu acho que pode ficar de aprendizado com isso tudo é: se você perdeu a eleição, aceita, entrega o cargo, admite que perdeu, faz a passagem, é o básico da democracia. Agora, humilhar quem perdeu, eu acho que já começa a exagerar muito. E aí eu acho que passou da hora do Xandão entender que esse julgamento dele pode acabar, esses excessos no julgamento dele pode acabar prejudicando tudo. E aí o Brasil vai voltar a ter a impunidade que a gente sempre teve. Com certeza. Silvana Lobo, e aí? O presidente está preso com tornozeleira. Bom, agora as informações é que havia um risco de fuga, que eu também não duvido. Mas colocar policial penal dentro da casa dele é melhor já prender de uma vez, não? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos da bancada e bom dia a todos que nos ouvem. Olha, eu tô aqui estarrecida com isso, porque eu não me lembro de já ter visto na nossa história, a não ser, me lembrei aqui do filme Ainda Estou Aqui. Quando eles recolhem o Rubem Alves, fica lá um monte de gente dentro da casa. Com a mulher dele, com o auxílio dele. Ou seja, é só em caso de exceção, mas não é justiça aquilo que a gente teve, né? Levaram o cara para matar e fiscalizar a família dele. Eu nunca vi esse tipo de monitor... Porque a gente vê... Lembra o caso da CBF? Não sei se foi Ricardo Teixeira que ficou preso, ele foi obrigado a pagar o policial que ficou do lado de fora do hotel o tempo inteiro. Então a gente vê, existe isso no resto do mundo. Essa prisão domiciliar sendo monitorado, mas dessa forma. Dentro da casa dele, eu nunca vi isso. E aí, Júnior, você foi perfeito. Olha, se realmente existe um risco de fuga comprovado, Marcelo acabou de falar que não tem motivo. O motivo é, eu acho que vai. Eu acho não é prova robusta para isso. A Polícia Federal faz uma representação e o ministro determina que tenha uma monitoração presencial dentro da casa dele. É caso de prender, gente. Então recolher-se na prisão de uma vez, porque aí, se tem risco de fuga, a prisão preventiva, ela deve ser decretada. Porque um dos motivos para se decretar a prisão preventiva é exatamente quando o agente tenta se furtar a aplicação da lei penal. Se aproxima o julgamento na semana que vem, a chance de condenação dele é 1.300%, então ele vai cascar fora. Por que sabe disso? Porque tem um helicóptero esperando, porque nós temos as gravações, porque ele comprou 2 passagens, porque, não sei, Fernandinho Beiramar emprestou o helicóptero, a escadinha, né? Emprestou o helicóptero para buscar ele lá no meio. Teria que ter alguma coisa. E se tivesse, o que se faz é prisão preventiva. Não prisão domiciliar. A prisão domiciliar, ela substitui a prisão preventiva.
Eu também estou achando que é uma humilhação desnecessária. Silvana, só para explicar na decisão, né, você falou que não conhece um caso, dizem que o ex-juiz Nicolau, né, que foi condenado por corrupção, também teve que se submeter a isso, né, um acompanhamento interno dentro da casa dele. Agora, a justificativa para isso é muito absurda. A justificativa é, caso a tornozeleira falhe, caso a tornozeleira não mande o sinal, mas então a gente tem que ver se essas tornozeleiras funcionam ou não. Põe 3 tornozeleiras, não é possível que 3 vão falhar, né? Ele já está sendo monitorado 24 horas. Ele já está, a polícia já sabe onde que o Bolsonaro vai. Então, assim, é uma tentativa de humilhar o ex-presidente. Pessoal, seguinte, casa abandonada aqui na Grande PH abrigava carga de droga avaliada em 5 milhões de reais. A principal suspeita é que a cocaína seja de Dalmo Gomes dos Santos, conhecido como Dalmo Rebelde, um dos bandidos mais procurados de Minas Gerais. Dalmo fugiu da APAC de Santa Luzia em 2017, sendo resgatado por homens de fuzis e terno. Desde então, ele nunca mais foi visto. Ele é apontado como sintonia final do PCC, que é uma sigla que eles usam, né? Como se fosse uma patente, né? Que significa ser da alta cúpula da organização. Du, é muita droga, hein? É muita droga. Na boa, que o Dalmo precisa ser achado, precisa ser guardado, eu não tenho dúvidas. Agora, eu estou muito mais preocupado, o ouvinte da Itatiaia, em defender a APAC. Porque senão vai ficar essa impressão de que coloca as pessoas na APAC para elas fugirem. Gente, isso foi exceção das exceções, tá? A PAC, eu continuo dizendo que é o melhor, o mais capaz de recuperar as pessoas, o mais eficiente, o mais decente tratamento. Recentemente visitei a PAC das Mulheres da Camareira, é realmente algo assim, você paga a pena, cumpre a sua dívida com a sociedade num ambiente humano. Naquele caso, atenção, eu preciso lembrar isso, hein? 2017... o advogado Jamil Custódio Salomão, a estagiária de Direito Tâmita Rodrigues Tavares e o diretor da APAC de Santa Luzia, Humberto Andrade Castro, estavam armando um grupo para facilitar a fuga de presos e com isso tomar dinheiro. 2 outros, Totó e Cara de Preta, 2 outros bandidos, iam sair nos dias seguintes que o Dalmo foi embora. O juiz Fabrício Simão da Cunha já botou esse povo tudo na cadeia, já meteu pena alta em todo mundo. Então, a PAC é decente e é segura. Só que os caras armaram um esquema, transferiram o Dalmo para lá e ele foi resgatado. Ele precisa voltar para o xadrez urgentemente, porque segundo o Renato e os Neto, que é a minha maior inspiração policial, é o número 1 de todos os bandidos que Minas Gerais precisa prender, Júnior. Pois é, Silvana, 5 milhões em cocaína dentro de uma casa abandonada, prendendo outras coisas também, imprensa e tal. Era o que parece ali uma central de distribuição. Pois é, Júnior, nos preocupa muito que isso aconteça. A gente não tem tantos casos assim, né, dessa quantidade de droga com esse tipo de bandido em Minas Gerais. A nossa polícia atua de uma forma muito eficaz para isso, para combate disso, porque esses são os grandes problemas que nós temos aí, de briga em bar, que o sujeito acaba matando, muitas das vezes o sujeito embriagado, noiado, né, que espanca a mulher e tal. Então, uma distribuição de uma quantidade de droga dessa dentro do nosso estado, que veio certamente de outras fronteiras, chegou até aqui e chegou até uma casa aqui dentro de Belo Horizonte. O estado tem fronteiras longas, né? Belo Horizonte fica a distância longa de fronteiras. Isso nos preocupa realmente sobremaneira que tenha acontecido. Eu fico muito feliz em que tenha sido dado uma batida lá e que isso tenha sido encontrado. E que a polícia agora vai, através disso aí, igual o Joãozinho Maria, né, procurar cadê o pãozinho para chegar até esse sujeito e para que ele realmente volte à prisão. É dureza, né, gente? Porque a gente vê aí, como bem lembrou o Eduardo, ele não fugiu da APAC, não. Ele foi colocado na APAC porque era mais fácil dele ser resgatado. Então aí a gente tem uma pilantragem que propiciou a fuga dele, né? A APAC, coitada, é a melhor forma realmente do que nós temos hoje para a recuperação das pessoas que estão em cumprimento de pena. Ô Marcelo, mais uma vez falando de organização criminosa, falando de PCC aqui no Chamada Geral, esse é um velho conhecido das forças de segurança, mas aparentemente estava agindo aí de forma camuflada em uma casa abandonada aqui de BH. Eu tô com a Silvana, eu tô com o Eduardo, né, na importância da gente falar de como que as APACs podem ajudar, né, a humanização, o processo de ressocialização, que é o objetivo, né, das APACs. Agora, eu acho que a gente precisa muito da inteligência da polícia para saber quais presos podem entrar nesse tipo de regime.
quais presos podem ter esse benefício. Porque quando a gente começa a ver o tanto que as organizações criminosas, né, essas facções, estão articuladas e tanto que elas estão enraizando, né, já estão conseguindo vários braços, né, no setor de combustíveis, no setor empresarial. Então é preciso que a inteligência das polícias consiga mapear muito bem quais podem ter acesso a isso ou não. Porque um prisioneiro, né, como esse Dalmo, que tinha um respaldo gigante de uma facção, ele numa PAC, ele pode representar um risco muito maior. Não, mas isso já é feito pela justiça, sabe, Marcelo? É só presos que têm um perfil que podem parar, que vão. Esse caso foi a parte que tinha uma máfia pronta para isso. Então, mas nesse caso a gente mostra que não aconteceu isso. Sim. Era um preso que tinha relações com facções criminosas importantes, grandes, né, significativas no Brasil. Ele foi para um regime que acabou permitindo que ele fosse resgatado, né, nessa mega operação. Então, essa inteligência da polícia é muito fundamental, porque se o preso realmente tem essas conexões, não dá para ele ir para um regime mais frouxo, não. Aí realmente tem que ter uma vigilância muito grande. Olha só, pessoal, a Câmara deve votar hoje uma PEC que blinda parlamentares da Justiça. Entre as medidas, se o texto for aprovado, os deputados e senadores não podem ser afastados do mandato por decisão judicial. A Casa decidiu votar a proposta que blinda os deputados e senadores. É um momento que o STF conduz diversos processos sobre o uso de emendas parlamentares. Eu acho que isso é bom colocar na mesa também, né? Uma espécie de defesa ou de contra-ataque ali. Além disso, a Câmara também deve votar a PEC que pretende acabar com o foro privilegiado para autoridades em crimes comuns, Eduardo. Ô Júnior, eu peço a Deus todo dia para me dar humildade, sabe? E essa humildade inclui a percepção clara de que eu sou um bobo. Todo dia eu me acho um bobo, todo dia eu aprendo. Ô Júnior, eu passei 45, 50 anos de jornalismo defendendo, bravo, pé da vida com o foro privilegiado. Como é que pode? Só porque o cara é deputado, é senador. Aí eu descubro que depois que o Supremo voltou atrás e falou que só em terceira instância pode ir para a cadeia, o que os caras estão fazendo? Vamos acabar com o foro privilegiado, porque vai para a justiça comum. Lá a gente maneja o juiz, se não der, a gente vai no Tribunal do Estado, senão a gente vem para Brasília. E a gente enrola uma vida inteira e não vai para a cadeia nunca. Ou seja, estão acabando com o foro privilegiado para se beneficiarem, quando eu achava que isso era um sonho de todo brasileiro que paga imposto. E aí, Marcelo da Fonseca? Para mim, o mais absurdo dessa história toda, Edu, é o fato de os deputados querem que eles mesmos, os deputados e senadores, autorizem a investigação contra eles. Então é o seguinte, a gente critica muito o STF, né? Muitas decisões que a gente acha abusivas, como que o Supremo às vezes entra na área do Legislativo, e agora a gente está vendo uma resposta do Legislativo. Só que a gente tem que criticar ainda mais essa resposta do Legislativo. Porque essa resposta é completamente indecente. É decente. Ela está querendo falar, né, pra gente entender exatamente o que é que só vai ter uma investigação envolvendo algum deputado se os próprios deputados autorizarem. Então, assim, o nome dessa PEC não devia ser PEC da blindagem, devia ser PEC da impunidade. Porque o que os deputados querem como resposta aos excessos do Supremo, não ter nenhum tipo de controle. E para o ouvinte da TIA saber qual vai ser a punição, Júnior, é só lembrar o caso recente do motim, que não pediram o presidente sentar na cadeira dele. Vai ser punido, sim. E o engraçado, Edu, é que essa pauta, ela vai unir vários grupos de deputados, né? Une o Centrão, une uma parte da esquerda, une uma parte da direita. Por quê? Porque todos eles sabem que amanhã eles podem estar na mira de algum juiz. Como a direita está na mira do Xandão hoje, amanhã pode ser algum grupo de esquerda que está na mira de outro juiz. Eu sempre achei esse tal desse foro privilegiado ruim para quem cai nele, porque você vai para a última instância direto, não tem como você ficar recorrendo. Então, eu sempre achei muito ruim, mas todo mundo tratava como uma coisa boa e agora eles querem derrubar, Silvana. A ideia inicial do foro privilegiado, a palavra fica ruim, né? Porque quando a gente fala que é privilégio, você tem a impressão assim que é uma coisa melhor do que a dos outros. Na minha opinião, não era privilégio. Né? Então, a palavra é ruim. E qual era a ideia? Você imagina, você tem um deputado, você tem um senador que às vezes tem opiniões mais severas, às vezes tem atos mais severos, e ele vai ser julgado por um juiz de primeira instância que às vezes não tem a mesma experiência, não tem a mesma... E que dependendo do lugar que esse juiz trabalha, o prefeito manda, né? Tem influência local, aquela verve toda. Então, por isso, a ideia do foro privilegiado. E não em crimes de responsabilidade, aí tem que ter autorização das suas casas legislativas e etc e tal. Só que nós chegamos num ponto, eu acho que nunca foi imaginado
legislador antigo, que os nossos legisladores chegariam nesse ponto de dinheiro na cueca, de tomar emenda, de fazer parte. Ontem eu ouvi falar que tem uma parte grande dos deputados federais que fazem parte de organizações criminosas, né? Inclusive de organização criminosa de droga e etc e tal. Quer dizer, acho que nunca passou pela cabeça que chegasse a um ponto desse. E aí a ideia deles de acabar com... A ideia deles, duas, né? Uma, acabar com o foro privilegiado, que aí eu volto para a primeira instância e vão contar com o excelentíssimo juízo. Mas o excelentíssimo juízo é o excelentíssimo juízo, que demora para caramba para julgar, né? E agora, o que mais me estarrece é essa emenda que eles estão querendo fazer para eles mesmos, dizendo que eles não podem ser afastados por decisão judicial. Ué, então, eles estão acima da lei? Acima da lei, acima do judiciário? O judiciário existe para isso. Quando há descumprimento de lei, de norma, na sociedade ou nos demais poderes, é que ele possa interferir e fazer a ordem ser mantida. Não, aí fala assim, olha, eu não posso ser atacado pelo judiciário. Eu posso fazer tudo e o judiciário não me pega. Ah, gente, eu estou muito cansado. Ponto final na nossa conversa de redação, que teve Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca e Silvana Lobo.